E aí, pessoal, vamos dar início à segunda parte. Falamos de potencial e agora entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Vamos começar? Então aí, professores Décio, Deise, Mac e o nosso intérprete aí, o Samuel. Bom, potencial elétrico, parte 2, rigidez dielétrica. Vocês vão ver aqui que envolve um pouquinho aí o isolamento para aumentar um potencial e eletricidade atmosférica, né? Então, habilidade relacionar o movimento de uma carga elétrica, no caso, né? E uma região de campo elétrico a uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, né? Foi o que nós falamos na primeira parte. Então, rigidez dielétrica, o que é isso? É possível um material isolante se tornar condutor? Essa ideia parece meio inviável, né? Mas pode acontecer. Sabemos que os materiais isolantes, também chamados de dielétricos, possuem elétrons que estão presos ao núcleo dos átomos. Ou seja, não existem elétrons livres nesse material. Então, o que acontece? Pode ocorrer, assim, pessoal, olha só, alguns materiais, eles não são, como eu posso falar, condutores. Exemplo, o ar. Se você chegar perto da tomada, você não vai pegar um choque. Não é assim. Ela tem que ter um contato. Por exemplo, você é condutor, você tocou no fio, você vai ser condutor. Se você pegar em outra pessoa pega choque, então você é um condutor. Existem sais minerais no seu corpo, elétrons livres e tudo mais que vai percorrer o seu corpo. Ótimo. Você pode pensar também, uma borracha, uma luva. Professor, se você olhar, tem as luvas, né, de eletricista, tem umas fininhas e tudo mais, que você trabalha ali no dia a dia, numa residência de baixa tensão. Ótimo. Só que você não pode pegar uma luva dessa e tentar trabalhar em um local de alta tensão. Essa luva não vai te proteger. Ou, por exemplo, trabalhar em lugar que está molhado, úmido. Então, depende. Hoje existem materiais cerâmicos que, na temperatura ambiente, gente, se você pensar, não serve para nada. Tem até alguns materiais misturas, né? Então, materiais cerâmicos, só que quando você resfria uma certa temperatura, eles se tornam supercondutores. Então, a ideia é que o material que não é condutor se tornar condutor, sim. O ar, por exemplo, ele não é condutor naturalmente, mas quando é ionizado, o que acontece? Cai os raios, ou pode até subir em alguns casos. Então, existe sim um material que não é condutor e se tornar condutor, tá bom? Então, vamos continuar. Então, materiais dielétricos, né, são os materiais chamados de isolante. Não existe elétrons livres, ou se existir, muito, muito pouco, né? Então, o dielétron usado aí até no dia a dia, em alguns equipamentos elétricos, ele tem um material que ele pode ser colocado ali, ó. Ele vai até aumentar a capacidade de armazenamento e aumentar o potencial entre essas placas. Exatamente por você isolar aquele meio ali, você consegue aumentar o potencial. Eu tenho um potencial aí, uma placa A, uma placa B, uma distância entre elas e o material isolante que é o dielétrico. Se aplicarmos um campo elétrico entre as extremidades de um material isolante, olha só, atuará uma força sobre os átomos desse campo, tentando arrancar dele alguns de seus elétrons. Mas ocorre que esses elétrons estão fortemente ligados ao núcleo. Sendo assim, é necessário a aplicação de um campo elétrico mais intenso para que seja possível arrancá-los. Então, é essa a ideia. Então, olha só, se a intensidade do campo elétrico não for suficientemente grande, a força elétrica provocará somente a polarização do material dielétrico. Então, se você pega aqui um material, coloca aqui no meio, ele é um material dielétrico. Aí você tem vamos dizer, uma chapa metálica de um lado e outro, e você coloca esse material, você vai fazer com que ele tenha uma polarização. Aí você pensa, mas como assim? Pessoal, na fiação elétrica, lembra que eu falei para vocês, ou no fio, o que é instantâneo
é o campo elétrico. As cargas já estão presentes nos fios, nos materiais, ele só vai circular. Então, é criado automaticamente um campo elétrico. E dependendo desse campo elétrico, vai chegar num ponto que não dá para passar, então o que vai fazer? Criar essa polaridade. Em um lado vai ficar positivo, o outro negativo nesse dielétrico. Vamos continuar lá? E é utilizado em alguns equipamentos, né? Então, a polaridade dele vai ficar dessa forma. No material dielétrico, isso aqui é negativo, aqui vai ficar positivo. E do outro lado, da mesma forma. Um é negativo, a parte negativa, devido às cargas positivas. Então, ele vai ficar aí ajudando, né, a questão dessa diferença de potencial. Aumentando a intensidade do campo sobre o isolante, no caso de elétron, a intensidade da força que atua sobre seus elétrons também aumentará. Sendo assim, podemos concluir que vai chegar um determinado instante em que o valor do campo elétrico será tão grande que a força elétrica conseguirá arrancar os elétrons dos átomos. Dessa forma, os elétrons que antes estavam presos se tornam elétrons livres e, como consequência, o material que antes era isolante passa a ser condutor. Então, o que ele está falando? Esse fato pode acontecer com qualquer material isolante. Depende apenas da intensidade do campo elétrico, que é aplicado sobre ele. Então, em fio de alta tensão, o que ocorre? Cada material, gente, quem é profissional da área, você sabe que cada tipo de trabalho você tem que ter um material específico. Por exemplo, eu não vou usar uma chave de fenda grande para mexer no celular, que as chavezinhas são tudo pequenininhas, no relógio. Da mesma forma, eu não vou usar um equipamento de proteção que é para baixa tensão em alta tensão. Eu vou fazer o quê? Eu vou danificar aquele material. Um exemplo simples de hoje em dia é computador. As pessoas não sabem que se ele está pisando no chão, for pegar na carcaça do computador, leva choque, beleza. Mas se ele pegar na peça, por exemplo, ele compra uma memória ou um HD, ele pega naquela peça e está pisando no chão, ele pode acabar queimando aquela peça por descarregar, porque ele é condutor e acaba queimando a peça. Então, quem trabalha com isso, tem pulseira, tem botas que servem de isolante exatamente para não queimar materiais eletrônicos, né? Então, tomar muito cuidado, porque você é um condutor e tem essa diferença de potencial do seu corpo e do chão, né? Pegou na pecinha, acaba queimando ela. Vamos lá, continuando? Então, material isolante pode virar condutor? Sim, qualquer tipo, dependendo da intensidade do campo elétrico. Bom, a maior intensidade do campo elétrico, olha só, a maior intensidade do campo elétrico que é aplicada sobre o material isolante, tornando-o condutor, é chamada de rigidez dielétrica. Então, olha só, a maior intensidade do campo elétrico para fazer um isolante se tornar condutor é chamada de rigidez dielétrica. E ela varia de material para material. Lógico, se você falar da borracha, da madeira, do vidro, né? Pois alguns se mantêm isolantes com um determinado valor de campo elétrico e outros se transformam em condutores com a mesma intensidade de campo. Então aí está falando que alguns têm uma resistência maior e outros menor em relação a essa questão do campo elétrico. Bom, eletricidade atmosférica já é algo relacionado ao nosso dia a dia. Um exemplo, os relâmpagos são descargas elétricas que ocorrem dentro de uma nuvem. Entre duas nuvens, entre uma nuvem e a atmosfera, ou entre uma nuvem e entre o solo, né? Os chamados raios, que representam tipicamente 20% das descargas. Então, o que acontece? Às vezes um raio, ele não e dizem, né, gente, assim,
um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não vá acreditar nisso, não. É quase impossível de acontecer, mas pode acontecer sim. Principalmente se naquele ponto tem um ponto que atrai mais o raio, né? Por exemplo, um para-raio, né? Edifícios muito altos são mais propensos a cair raios, árvores. Até em alguns locais aí, alguns donos, né, de fazenda chega, tem um monte de animal morto no chão, porque caiu um raio e por acaso aqueles animais estavam perto de alguma árvore. E outra, chovendo, né, que facilita muito mais o choque. Então, o que acontece? O raio, ele é 20% desse que cai no solo, mas resiste entre as nuvens. Quem já viajou de avião e passou aí perto de uma turbulência, existe raio dentro da nuvem, de uma nuvem para outra, da nuvem para o solo, entendeu? Então, ocorre em várias situações. Quando que isso ocorre? Quando há uma diferença de potencial. Cargas positivas em excesso, carga negativa em excesso, e ocorre essa elevação do campo elétrico, fazendo com que o ar se torne um condutor e acaba tendo a descarga elétrica, que é o raio. Então vamos continuar lá? Então olha só, 20%, né, essas descargas. Os relâmpagos podem ser verticais, e normalmente predominam na parte da frente de uma trovoada, tempestade, né? E os horizontais, no caso, na parte de trás. Eles estão sempre presentes em qualquer trovoada. Aquecem localmente o ar e as temperaturas podem chegar, olha só, 30 mil graus Celsius. Gente, para temperatura para cima não tem limite. Ela só tem para baixo, tá? Que é o zero absoluto da escala Kelvin. Mas para cima, ela não tem limite, né? Chega a milhões de graus Celsius em algumas situações. No caso aqui, 30 mil graus Celsius. Esse aquecimento, olha o que ele causa, ó, a expansão explosiva do ar ao longo da descarga elétrica, resultando numa violenta onda de pressão, composta de compressão e rarefação, que os nossos ouvidos ouvem como um trovão, é o som, né? Aquele estrondo bem alto, dependendo da distância que você está. Quanto mais perto, maior o som. Uma trovoada típica produz 3 ou 4 descargas por minuto. Então, olha só, gente, quando você está ali numa situação, por exemplo, quem já ouviu aquele estalo do chicote, né? Que a pessoa joga e puxa. Só aquela pancada, aquela compressão rápida, a expansão do ar, faz o barulho. Ou, por exemplo, foguete, uma arma de fogo, você vai atirar e vai expandir tão rapidamente o ar que vai fazer uma onda de choque e vai chegar até seus ouvidos. Em algumas situações, você tem que estar utilizando até um abafador, porque se você ficar atirando muito tempo, vai acontecer o quê? Vai prejudicar, porque o som é muito alto. Então, é essa expansão que ocorre, essa questão do som. Primeiro chega a luminosidade até seus olhos, e depois o som, porque a velocidade do som é muito menor que a da luz, né? Então vamos lá, continuando. O potencial elétrico da Terra, isso aqui é o maior condutor, né, existente, é o planeta Terra aqui, lógico, para a gente, né? A Terra. A Terra é um grande condutor esférico, eletrizado negativamente com, né, desculpa aqui não é tom não, é com carga avaliada em menos 580 kJ, ou é menos 580, né? Escritos aqui, ó, quilocoulombs, no caso, e se for escrever, você pode colocar os zerinhos aí. E raio de aproximadamente 6.400 quilômetros. Se a considerarmos isolada no universo e calcularmos o seu potencial próprio, obteremos o valor de menos 800 megavolts, né? Que aí são milhões, né? Em relação a um referencial no infinito. Está dizendo que se tivesse, né? Mas no espaço nós sabemos que é impossível você isolar, porque tem os outros planetas, tem o Sol, a Lua muito próximo, que é o satélite. Então, só imaginando, se tivesse isolado, o potencial da Terra seria de menos 800 megavolts.
No entanto, o potencial resultante na Terra sofre influência das cargas elétricas dos corpos celestes vizinhos, que eu acabei de falar, né? As cargas elétricas separadas por fatores humanos praticamente não produzem efeitos sensíveis sobre o potencial da Terra, muito pequeno, né? O que nós fazemos na superfície é muito pequeno comparado às dimensões do planeta Terra. Para o homem, a Terra se comporta como um padrão invariável de potencial elétrico e, por isso, pode ser adotada como referencial de potencial. Então, eu posso considerar porque nós não conseguimos fazer o campo da Terra variar de uma forma significativa. Aí você pensa, como assim? A Terra é tão grande, gente, que é como você pensar em chegar com um copo com água, aí você pode estar com ele gelado ou água quente, né? Você pensar uma vasilha, por exemplo, uma panela, você ferve ali, chega numa piscina e joga. Praticamente você não vai mudar nada na temperatura, vai ser insignificante você aquecer a água com a panela apenas de água. Não vai influenciar muito. Você vai colocar, vai ocorrer equilíbrio térmico muito rapidamente. Então é isso que está falando, é tão pequeno que não é influenciado, né? Então não vai influenciar em nada. Então nós podemos considerar constante, tá bom? Vamos continuar lá. Então é por isso, não vai afetar de uma forma significante. Comumente, costuma-se adotar o potencial da Terra igual a zero. No interior de um laboratório, quando um corpo possui potencial de 2 kV em relação à Terra, equivale a dizer que ele tem 2 kV acima do potencial da Terra. Se ligarmos um corpo condutor eletrizado negativamente à Terra, haverá escoamento de elétrons deste para ela, até que a sua carga elétrica se anule. Então, se esse corpo condutor estiver eletrizado negativamente, vai ocorrer. O que isso quer dizer? Observem aqui, ó. Eu tenho aí cargas elétricas negativas, o elétron, né, que na realidade só o elétron se movimenta. Então, a Terra ela vai trazer elétrons desse corpo até fazer esse corpo ficar neutralizado. Então, o potencial do corpo A, potencial da Terra, muito maior, né? A explicação é simples. O corpo eletrizado negativamente tem potencial negativo em relação à Terra. Devido a DDP, elétrons fluirão pelo fio, né, Terra, no sentido do menor para o maior. Menor o corpo, maior a Terra. Menor para maior potencial. Quando o condutor se neutralizar, o seu potencial se igualará ao da Terra. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho lá a Terra é o maior condutor. Todos os aterramentos é uma barra grande, você enfia na Terra e coloca um fio para receber essa descarga, certo? Então, você vai equilibrar. O que é equilibrar? Uma carga positiva cancela uma negativa. Um corpo que está com maior potencial, com menos elétrons, o que ele faz? Ele recebe elétrons. No caso, se o corpo lá tivesse com falta de elétrons, o elétron viria da Terra para o corpo. Como ele está em excesso no corpo, ele desce para a Terra, certo? Sempre do menor para o maior. Menor quem tem excesso de elétrons. Vamos continuar? Que elétron é negativo, logo é menor. Bom, então aí perceberam que é do menor para o maior, né? Potencial, nesse caso, maior da Terra. Por outro lado, se eu fizer o contrário, né? Ele está faltando elétrons, esse corpo A, né? Se ligarmos ele à Terra, um corpo eletrizado positivamente, haverá subida de elétrons, né? Até que ele se neutralize também. Então é isso que vai acontecer. Sempre os elétrons irão fluir para o corpo que está com potencial positivo, maior potencial. Falta de elétrons, né? As ligações à Terra são muito usadas para proteger o homem contra o perigo de um choque elétrico, ou mesmo uma descarga elétrica, por exemplo.
Um para-raios é sempre aterrado, assim como um chuveiro elétrico, uma torneira elétrica, também todos, né? Uma máquina de lavar roupas. Toda vez que ligamos à terra uma armadura metálica, garantimos que o seu potencial elétrico se anula. Então, olha só, quando você fala, mas lá em casa o padrão, que o pessoal chama de padrão, que é o relógio, né, é aterrado. Beleza, o padrão é aterrado, só que você tem que prestar atenção numa coisa. Só ali não vai proteger os seus equipamentos. O que geralmente aconselha-se a fazer? Fazer o aterramento de cada objeto de maior valor, vamos dizer assim. Ar-condicionado, é bom ter seu próprio aterramento, máquina de lavar, o chuveiro elétrico, né, que consome muita energia, geladeiras, dependendo da geladeira, né, a maioria é bom ter um aterramento que você vai estar protegendo contra uma descarga. Por quê? Ao invés dele ir para a geladeira, ir para o ar-condicionado e queimar o circuito, conseguir passar e queimar, ele vai descer para a terra através do aterramento. Não é o normal, lá em casa ainda não fiz, né? Não tem em todos, tem no padrão. Mas se você mora em um local que é constante, essa oscilação, sobrecarga, queda de raios ali perto, dá uma sobrecarga na rede, você vê que sempre tem isso, é bom fazer o aterramento para proteger seus equipamentos, certo? Então vamos continuar lá. Então aí, e eletricidade na atmosfera. Como é que você pensa nisso? Num dia comum de atmosfera calma, a partir da superfície terrestre, nas proximidades desta, e no sentido ascendente, o potencial elétrico aumenta na razão de aproximadamente 100 volts por metro, no caso. A cada metro aumenta 100 volts. Aqui o exemplo, né? Superfície, aí você já vai ver. Esse fato nos permite concluir que existe um campo elétrico produzido pela Terra de intensidade de 100 volts a cada metro, orientado para baixo. O vetor campo elétrico voltado para a superfície terrestre significa que nesta se distribuem cargas elétricas negativas. Então vamos lá. Eu tenho uma superfície, essa superfície você vai considerar zero exatamente na superfície da Terra. A partir de 1 metro você vai ter o quê? 100 volts. A partir do próximo, você vai ter 200 volts. E assim por diante. Superfícies equipotenciais. Lembra lá? Se você pensar na Terra, lógico, não é, né? A gente sabe que a Terra é oval. Mas se você pensasse ela numa esfera certinha, na superfície dela, a gente considera zero. Até vimos lá que pode ter um potencial na superfície da Terra, mas vamos considerar zero ali para começar. A partir de 1 metro, eu tenho 100 volts. A partir do segundo, 200 volts. A partir do terceiro, você vai aumentando a cada metro 100 volts por metro. Esse vai ser o campo próximo à superfície e de metro em metro. Vamos lá, continuando? Então, você prestou atenção aí, né? A 1 metro, 100. A 2 metros, 200. E assim sucessivamente. Então, aí nós temos as superfícies equipotenciais a cada metro. Voltado para a Terra, porque nós consideramos aí que ela esteja carregada negativamente, com excesso de elétrons, certo? Então, aí o campo apontando para falar direitinho, para baixo, né? E igual a 100 volts por metro. Diferença de campo elétrico aí, né? 100 volts por metro. A presença de uma pessoa modifica a distribuição no caso, né, das superfícies equipotenciais, conforme mostra a figura aqui, ó. Uma pessoa está ali e vai modificar, ó. Não vai estar mais exatamente na superfície, vai estar alterada devido a essa pessoa que está caminhando, por exemplo, aí na superfície, na areia, né? O corpo humano é um condutor relativamente bom. Como eu já falei várias vezes, né?
Existem sais minerais e eles são condutores de eletricidade. Tal qual que, no caso, né, tal qual que ele e a superfície terrestre formam uma superfície equipotencial. Assim, se a altura da pessoa for 1,80 metros, né, 1,8 metros, entre seus cabelos e os seus pés, não existirá uma DDP de 180 volts, como se poderia imaginar. O que acontece? A superfície vai se moldar em relação a esse corpo. E a próxima vai fazer o quê? Vai estar moldada também acima da cabeça dele. E a próxima, assim por diante. Então, ele acaba aumentando a altura por estar na superfície e em contato com a superfície. Dessa forma, ele faz parte, né, desta superfície equipotencial. Então, lembra, se ele está ali presente, se ele está tocando, ele faz parte da superfície. Essa superfície vai ser alterada. Principalmente, vocês já viram que a superfície da Terra não é certinha, né? Ela é oval, ela tem os pontos mais altos, tem os pontos mais baixos, tem os vales, né? Tem os picos aí mais altos, então isso vai influenciar na superfície potencial. Devido à existência de radiações de materiais radioativos, radiações ultravioleta, raios cósmicos, a atmosfera apresenta íons positivos e negativos. O campo elétrico terrestre movimenta estes íons. Os íons positivos deslocam-se, no caso, no sentido do campo, deslocam, né? Se no sentido do campo atingem a superfície terrestre, na razão aproximadamente de 1.800 coulombs por segundo. A carga da Terra, sendo negativa, avaliada em 580 mil coulombs, com a chegada destes a 1.800 coulombs por segundo, 1.800 amperes. Se neutralizaria em poucos minutos. Mas existe uma outra fonte de carga negativa que atingem a Terra, mantendo sua carga negativa. São os temporais violentos com seus raios, né? Então aí a questão dos raios influenciando, né? Bom, aqui no próximo nós vamos ter um exemplo aí, bem legal. Estimativas mostram que caem cerca de 100 raios por segundo no planeta, transportando aproximadamente 1.800 coulombs a cada segundo. Experiências realizadas com naves e balões mostram que as nuvens de tempestades responsáveis pelos raios apresentam geralmente cargas elétricas positivas na parte superior e negativas na inferior. Bom, então como ocorre a formação dos raios, né? Como foi falado, eu até havia falado, né, gente, que o ar ele é um isolante, mas dependendo da diferença de potencial, dependendo do campo que vai ser gerado ali, vai chegar um ponto que o ar vai se ionizar, vai criar uma ponte. Os átomos vão se alinhar, é a hora que o raio desce, ele não desce retinho, né? Ele faz tipo aquelas árvores, assim, aquelas raízes, né? Descendo, ou árvore invertida. Vamos ver como é que é? Então, olha só. As cargas positivas estão entre 6 e 7 quilômetros de altura, enquanto as negativas entre 3 e 4 quilômetros. A diferença de potencial entre a parte negativa da nuvem e a Terra varia entre 10 megavolts e 1 gigavolts. Para que uma descarga elétrica raio tenha início, não há necessidade que o campo elétrico atinja a rigidez dielétrica do ar, que no caso são 3 megavolts por metro, mas se aproxime dela, no caso 10 kilovolts por metro, são suficientes. O fenômeno inicia
se com uma primeira etapa, uma descarga piloto de pouca luminosidade, na forma de árvore invertida, você pode ver o efeito aí no fundo, né? Da nuvem para a Terra, ela vai ionizando o ar. Então, primeiro é criada uma ponte com pouca luminosidade, não é o raio principal que já vai descer, né? Então, vai ser criada essa ponte primeiro. Depois, uma vez que a descarga piloto atinja o solo, tem início uma segunda etapa, a descarga principal. Ela é de grande luminosidade, dirigida da Terra para a nuvem. Tem velocidade da ordem de 30.000 km por segundo. E a ela está associada uma corrente elétrica de intensidade variando entre 10 kA e 200 kA, ou 10.000 amperes e 200.000 amperes. A descarga principal segue aproximadamente o caminho da descarga piloto, que ionizou o ar, né? Porque antes ele não conduzia. Mas a partir do momento que ioniza, ele vai conduzir. Então, pessoal, é aquela situação. Alguns casos, algumas pessoas acabam sobrevivendo com a descarga elétrica, porque o raio ele tem uma corrente elétrica muito alta e ele chega a carbonizar a mesma pessoa, ele queima a pessoa. Quando cai próximo, numa cerca, por exemplo, ele vai vir pela fiação e vai acabar pegando quem está ali próximo. Ou ele vem um pouco pelo solo, você sente um pouco. Eu já senti uma descarga de um raio, caiu muito próximo, eu só senti aquele choque. Ficou um pouquinho roxo, mas deu para perceber. Imagina próximo. É muito perigoso. Começou a chover, está caindo raio, se proteja, vá para dentro da casa, coloque uma sandália, se preferir. Mas, agora, até brincando, né? Tem aquela questão do espelho. Espelho não tem nada a ver com raio, gente. Não tem nada a ver. Espelho é apenas reflexo. O que você tem que prestar atenção é estar afastado de materiais elétricos, de preferência, se está muito forte esse raio, desligar, esperar passar. Não ficar próximo de materiais que é feito de ferro, que esteja em contato com o solo, entendeu? Então, a descarga que eu recebi foi através de uma máquina de costura, de pé, metal, ela toda de metal, e acabou chegando. Outras pessoas estavam descalças, receberam a descarga no pé. Então, sempre tomar muito cuidado. Descargas elétricas são muito perigosas, principalmente onde você estiver molhado. Vai intensificar muito mais esse raio, certo? Vamos continuar lá. E, normalmente, quando se menciona um raio, referimos-nos à descarga principal, né? A ação destruidora dos raios deve-se à elevada corrente da descarga principal. Como eu falei, o que mata não é a diferença de potencial, não é o campo, né? O que mata é a corrente elétrica. Se a corrente elétrica é de 0,2 já é capaz de matar um ser humano, imagina na ordem que nós falamos aqui, ó, de 10.000 a 200.000 amperes. Ela provoca aquecimento, chegando às vezes ter consequências explosiva ou incendiária. O efeito dinâmico devido à rápida expansão da massa de ar. Então, essa questão de carbonizar é passagem da corrente muito, muito alta, queimar, né? E fazer a pessoa, no caso aí, carbonizar algumas pessoas que caem o raio próximo. Aqui na região norte é algo comum você ver de vez em quando algumas vítimas de raio, né? Então, sempre tomar cuidado. O efeito luminoso do raio é denominado relâmpago, é a luz, né? E o efeito sonoro é chamado, no caso, né, que resulta do forte aquecimento do ar, originando sua rápida expansão, é denominado de trovão. Então, toda vez que você vê a luz, no caso, né, a luz, você vai associar aí o efeito, né, luminoso. E o trovão ao efeito sonoro. Então, efeito luminoso, relâmpago, e efeito sonoro, trovão. E o raio em si é o que você visualiza lá quando ele cai, né? E, no caso, né, há raios não só entre, né,
uma nuvem à terra, mas entre nuvens e entre as partes de uma mesma nuvem. É aquela situação de você estar viajando ali num avião e perceber essa descarga. Até falei na última aula essa situação, você está viajando e ocorre aquelas descargas. Como hoje os aviões são feitos de quê? A comunicação deles é fibra ótica, né? Então não sofre a ação dessa descarga, porque é uma casca isolada ali, né? A gaiola de Faraday que nós falamos, né? Falei da situação do carro ter um isolante. Então o que tem que ser feito? Em algumas situações se abrigar, tomar cuidado, ter conhecimento e saber que não deve se brincar em momento algum, principalmente quando houver questão aí de tempestade, que eu falo está muito forte, está caindo muito raio, você não tem abrigo, não vá para debaixo de árvores, que geralmente é como se fosse praticamente um para-raio, vai atrair, não ficar no estampado também, sempre procurar abrigo, principalmente ir para casa e se abrigar. Falamos aqui, e tem que lembrar, tá? Superfícies equipotenciais é uma parte que tem ali a capacidade de mudar. Então, se eu tenho um potencial num ponto e um potencial no outro, eu posso fazer o quê? Fazer o movimento de uma carga, relacionar trabalho, entender que eu posso falar de campo elétrico em volts por metro, em newtons por coulomb. Então, são definições, gente. Observar que numa superfície só, eu tenho o quê? O mesmo potencial. Numa outra superfície maior, eu tenho outro potencial, mas em toda ela é o mesmo. Pegar outra superfície maior, o que vai acontecer? O potencial elétrico está relacionado com a distância, não é a distância ao quadrado como a força e o campo. Então você, lembrando direitinho desses conceitos, observando, imaginando, você vai conseguir. E também utilizar aí no seu dia a dia, tomando sempre muito cuidado. Porque a física não é só para você realizar a conta, tá? É para você utilizar no seu dia a dia. Beleza? Então a aula continua.